Oi, oi! Hoje eu vim falar da missão Artemis, que foi o assunto da semana, dos últimos 10 dias, na verdade, né? Eu queria vir em homenagem à Lua e à Terra, mas na verdade eu tenho homenagem à água, porque a Lua, ela tem pouquinha água perto do que a Terra tem, né? E as águas na Lua são geleiras. A gente não, a gente tem 75% do planeta Terra coberto por água. E lá do espaço, a Terra nos lembra que tudo está conectado. Essas imagens que a NASA enviou mostra sobre uma perspectiva muito rara, se a gente aproximar muito, usando muita tecnologia, algumas cidades como São Paulo, Rio, Belo Horizonte, e elas aparecem cobertas, nubladas, óbvio, devido à grande distância. Mas se aplicar muita tecnologia, que é o que foi feito, você consegue enxergar essas cidades. E essa analogia não é só simbólica. Muitas vezes a poluição esconde essas cidades. A gente olha as nuvens, cadê São Paulo? Cadê o Rio de Janeiro? Estão cobertas numa nuvem de poluição. Falar também sobre a água como responsabilidade de vida aqui na Terra. No espaço, a água é uma questão crítica. Na Terra, embora em abundância, ela também é. Então, se quando os astronautas vão para o espaço e eles usam recursos avançados para tratar a água, por que a gente não faz isso aqui na Terra, né? Se no espaço nada pode ser desperdiçado, por que a gente desperdiça aqui na Terra? Existe o termo que é água positiva. A água positiva é regeneração. É a gente devolver a água mais limpa do que a gente pegou. É a gente usar a água e tratar ainda mais do que a natureza nos forneceu, que hoje em dia já é meio culpa nossa, né? A água não ter vindo tão limpa da natureza. A mesma coisa com crédito de carbono, né? Por que crédito de carbono devia ser um crédito? Devia ser uma obrigação. O ar, ele era limpo. Nós deveríamos ter a obrigação de devolver o ar limpo, já que a gente pegou o ar limpo. Reflorestamento e assim vai. O planeta, ele não precisa só de menos impacto. O planeta hoje em dia precisa de regeneração. E um olhar científico, um olhar, humano desse projeto Artemis 2 é a gente olhar a Terra lá de fora para dentro e ver quanta coisa que a gente pode fazer aqui sem precisar ir para a Lua, sem precisar ir para lugar nenhum. E o convite da nossa conversa de hoje, vamos todo mundo virar um pouquinho astronauta? Vamos dar valor a cada gota d'água que a gente tiver. Quando a gente encher um copo d'água, vamos tomar até o fim? Vamos colocar no copo só a quantidade que a gente sabe que a gente vai beber, que a gente está com sede? E nessa brincadeira que eu falei da gente virar um pouquinho astronauta, óbvio que astronauta não dá para qualquer um ser, mas preservar o meio ambiente, tratar a água, tratar o efluente, isso dá. E, inclusive, eu quero colocar a Thai Partners aqui como uma colaboradora do meio ambiente para ajudar a tratar a água da sua casa, do seu condomínio, de um parque, uma lavanderia, hospital. Tratar efluente não é só o esgoto que é jogado nos rios. Tratar efluente é tratar efluente de todos os lugares. E quero colocar também aqui à disposição o podcast @engenharia online, onde a gente pode conversar sobre esses assuntos que os nossos ouvintes quiserem, onde a gente quer crescer com a comunidade EON, comunidade de engenharia online, porque quando a gente crescer nessa comunidade, a gente não está falando só de engenharia, a gente está falando de vida, a gente está falando de construção. Mas quando a gente está falando de construção, a gente está falando de construção com sustentabilidade, com responsabilidade. Quem sabe a gente não vai estar falando de astronauta já já. Tchau, tchau.